Olá, eu sou a Rochelle, seja muito bem-vindo ao Fenomenal RS. Hoje, rapidamente, para o nosso querido Evangelho no Lar. Oi, Marta, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, minha querida. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Vou compartilhar a página aqui no Facebook da leitura, né? Hoje nós estamos aqui mais uma vez, mais um dia, para fazer uma leitura de uma passagem do Evangelho, para a gente ir aprendendo, né, um pouquinho mais, para a gente refletir. E está sendo muito bom, tô tendo um retorno assim das pessoas dizendo que estão gostando de participar desse Evangelho. Então, por mais pessoas que estejam ocupadas, para um pouquinho, desliga a panela aí, faz o teu horáriozinho de intervalo agora, para a gente poder escutar. Não vou me demorar muito hoje, porque em geral esse evangelho do dia a dia, eles são como drops, né? São como gotinhas de evangelho no dia, no nosso dia. Eu já vou começar a leitura, vou escolher aqui ao acaso no site evangelhokardec.com.br. Vou colocar aqui no Facebook, compartilhar tela. Aqui. Adicionar. É esse o site que a gente faz a leitura. Para quem está no Facebook e está assistindo, bom dia. Bom dia para quem chegou aqui no Facebook. Vamos lá ver o nosso ensinamento de hoje. Ah, você não está me ouvindo. Eu me esqueço do microfone. Aqui para o Instagram não, porque daí é o áudio do telefone mesmo. Mas aqui no Facebook, como é pelo computador, precisa. Tem a câmera aqui e tem o microfone aqui. Bom dia, bom dia. Vamos lá? Vamos pedir que mais uma vez os benfeitores nos acompanhem nessa leitura, com a presença de Deus, de Jesus Cristo, que essa leitura consiga tocar o coração até de quem não tem a fé nos ensinamentos do Evangelho, nos atos e no propósito de espalhar essa palavra. Abrindo. E a progressão dos mundos, de Santo Agostinho. Paris, 1862. Gente, o que eu acho interessante é que essas leituras do Evangelho, claro, eles foram escritos, né, em 1800 e elas são muito atuais. Isso nos mostra o quanto esses estudos, essas leituras são contemporâneas. São lições. Oi, Ivete, bom dia. Que a gente consegue trazer para os dias de hoje, né? Esse texto é de 1862 e a gente consegue trazer para os dias de hoje como algo que foi escrito agora, né? Então vamos lá. O nome do texto é A Progressão dos Mundos.
Santo Agostinho. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que o mundo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo que morre para renascer e nada volta para um nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da Constituição, ou veria percorrer uma escala incessantemente progressiva e em graus insensíveis para cada geração, veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas degraus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável. À medida que eles também avançam na senda do progresso, assim marcham paralelamente os progressos do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quando essa ideia grandiosa é digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra a sua solicitude para a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje. Sob esses dois aspectos, um grau mais avançado, ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiatório a um mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Gente, vocês acreditam? Oi, Relatos Sobrenaturais, bom dia. Vocês acreditam realmente que nós estamos próximos ao mundo de regeneração? E enquanto eu estava fazendo a leitura, eu estava lembrando da nossa recente, né, diante da evolução do planeta Terra, a nossa recente estada aqui, né, o ser humano. E nós não percebemos o dia a dia da evolução humana e da evolução do nosso planeta. Eu estava assistindo ontem um documentário sobre a Tailândia. Não era a Tailândia. Acho que era a Tailândia. Que é uma ilha, né? E é um dos poucos locais no mundo onde o ser humano só está lá há 1000 anos. Então é um lugar onde a natureza foi menos tocada, né? Eu acho que é a Tailândia. É onde tem a tribo Maui, que eles fazem aquelas danças com a língua de fora, é muito bacana. Então o rapaz estava dizendo que é um dos poucos lugares habitados no planeta Terra, né? Que os humanos estão lá há apenas 1000 anos. Quer dizer, muita coisa ainda não foi, não é que não foi explorada, não foi conhecida.
não foi tocada, não foi modificada pelo homem. Então é algo milenar, com milhares de anos, as formações rochosas, as formações geológicas, né? As formações de... Bom dia, Tiago. As formações de lagos, né? E, enfim. Então, o que a gente tem que tirar entender desse texto? Que nós somos, de novo, um grãozinho de areia. Nós somos o pinguinho d'água, né? A gotinha d'água no oceano. E que tudo nessa natureza morre para renascer. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto de dizer, que quando tem uma árvore, uma flor, um pezinho, né, que a gente chama, uma folhagem que é da flor, o que a gente precisa fazer para ela se renovar? Ela precisa ser podada para poder dar frutos, para poder nascer novas mudas e para nascer novas frutas, novas flores, né? E isso aí a gente observa, é uma coisa tão corriqueira, mas a gente observa que muitas vezes a gente precisa perder algo que não está nos servindo, né? Como deveria, só está usando da nossa energia, que nós precisamos perder isso, fazer essa poda na nossa árvore, né? Para poder nascer novos mundos, novas mudas, novos frutos, novas flores. E que nenhuma folha cai do pé sem a vontade de Deus. Eu acho que quando a gente tem um sentimento de perda, de mudança, que a gente está mudando em algo na nossa vida, que a gente está tendo essa mudança que a gente estranha, que é tão estranha, né? Porque estamos numa forma muitas vezes confortável e a gente acaba perdendo de alguma forma isso. Entendamos que isso é uma poda. Esse problema, essa perda, esse declínio na vida, muitas vezes é essa poda, porque toda a árvore, todo ser precisa podar para renascer, para renovar, para reviver, para voltar a dar frutos. Então, às vezes, algo que a gente perde, um chacoalhão que a gente leva, que alguém fala, um amigo, né? Ou algum ato que a gente tem o hábito e corta esse hábito. Muitas vezes é dolorido, mas serve para renovação. Serve para que a gente entenda que aquilo ali faz parte da nossa renovação, do nosso crescimento. E não é um grande acontecimento, são coisas pequenas, que aqui, como diz no texto, vou relembrar, que nós estamos sempre progredindo. Uma vez eu falei essa frase, ser lapidados, muito bem, Ivete. Uma vez eu falei uma frase e as pessoas ficaram me olhando como quem diz assim, ó, de onde é que ela tirou isso? Mas eu entendo que o ser humano não parou de evoluir quando ele aprendeu a fazer o fogo. Antes disso, né, se tornou o Homo sapiens ou Sapiens sapiens. Ele não parou de evoluir. Nós estamos evoluindo. Organicamente, o nosso organismo está evoluindo, tanto que nós temos órgãos no nosso corpo
que já não são mais usados, são remanescentes de outras utilidades que tinha. Então a gente vai vendo, por exemplo, muitas pessoas já não estão desenvolvendo o dente ciso. Vocês sabiam que de algumas gerações para agora o dente ciso não se desenvolve mais? Que existe uma ciência, né? Uma teoria do uso e desuso, que quer dizer o quê? Esse dente, ele não é mais necessário para o ser humano. É um dente que ou ele nasce com problema e precisa ser extraído, ou ele só serve para doer, ou porque ele é difícil para higiene. E olha como o ser humano vai evoluindo. Tem muitas pessoas eu, por exemplo, eu só desenvolvi os superiores. Tem uns que desenvolvem todos, tem uns que desenvolvem só um, né? Ó, a Marta tem só um. Eu desenvolvi só dois. Na parte inferior da minha arcada dentária não nasceu siso. E a superior nasceram e foi extraído, porque a minha arcada dentária já não suportava aqueles dentes ali, tanto que eles nasceram para fora. Quer dizer, a constituição do corpo humano ela vai sim evoluindo. O apêndice, que é remanescente, né? Que não tem agora a sua função a não ser inflamar. Bom dia, Márcia Adriana. Então a gente para e pensa que o ser humano continua evoluindo. Isso eu estou dizendo organicamente, né? Mas como um processo natural. E o nosso processo espiritual? E o nosso processo moral? E o nosso processo apêndice, né, o Tiago? Realmente, viu? Deixa eu fechar a minha janela aqui, porque no Facebook tava só eu no cantinho. Ó, os meus teve que ser tirado porque não cabia na boca, porque não está fazendo mais esse sentido ter, entendeu? Não tem uso. Bom, eu não sou bióloga, não tenho o meu conhecimento sobre evolução do corpo humano, ele é bem limitado, né? Mas exatamente, são coisas que vão deixando de fazer sentido, deixando de ser úteis ao corpo humano, que vão sendo tirados. Agora vamos puxar para o nosso lado, vamos puxar para hoje. O que os nossos sentimentos, as nossas ações estão atrasando a nossa evolução moral, já que a natureza já está se encarregando da nossa natureza física, né, para nos tornarmos organismos úteis, organismos práticos, coisas que nos deixam mais práticas, né? A máquina mais prática, menos complexa, embora o corpo humano seja algo muito complexo, né? O que nós precisamos tirar desse nosso organismo espiritual, moral, que não serve mais, que não nos cabe, que não serve para a raça humana, para a evolução, que vai sumir com o desuso do ser humano? A inveja, o ego, a insatisfação, falar mal das pessoas, o entendimento de que a gente precisa ajudar ao invés de criticar,
o entendimento que a gente precisa servir melhor ao outro, servir, mas não servir querendo algo em troca, servir pelo bem, né? Essas são coisas que a gente precisa, inclusive, quando a gente passa por algum desses desníveis de humor, né? Que a gente fica triste, quando a gente decai, é justamente na hora que a gente vai pegar impulso para subir. É um motivo para subir. Vamos lá. A Terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente em um estado inferior ao de hoje e atingirá sob dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou aos seus períodos de transformação e vai passar do mundo expiatório para o mundo regenerador. Esse mundo expiatório para o mundo regenerador, a natureza tem feito o seu papel. O problema é a humanidade. O Tiago comenta que gostaria que todos os defeitos humanos deviam desaparecer. Mas, Tiago, sim, eu concordo contigo, Tiago. Inclusive, mas me diga assim, ó, se os defeitos todos desaparecessem nesse nosso período de transição, como nós iríamos melhorar? Eles vão desaparecer, mas somos nós que temos que fazer com que eles desapareçam. É o próprio ser humano, não é? Por exemplo, eu tenho um defeito e esse defeito tem que desaparecer. Mas não tem que desaparecer só em mim, tem que desaparecer em mim, em ti, deixa eu ver quem mais aqui, na Ivete, na Márcia, na Martinha, todo mundo, todo mundo. Esse defeito tem que desaparecer em todos. Mas como que a gente faz para desaparecer em todo mundo esses defeitos? Se ninguém é igual, se todo mundo tem a sua caminhada, se todo mundo tem os seus propósitos, todo mundo temos as nossas provas e expiações. Muitas vezes, dentro desses combinados, um desses combinados é ajustar esse defeito. É ajustar esse defeito. E a gente não pode botar uma regra. Nós temos as nossas leis morais, nós temos as nossas leis dos homens. Mas as leis morais, elas não são difíceis, elas não são inatingíveis. Nós que somos teimosos. A Terra se regenera naturalmente, mas nós precisamos concretizar o que precisamos deixar para trás. Exatamente. E esse deixar para trás, Ivete, que eu falo, que é, tu tem uma roseira. Nessa roseira, ela nasce uma rosa maravilhosa. E porque ela nasceu essa rosa maravilhosa, tu vai deixar a rosa ali. O que vai acontecer? Ela vai ter o seu ciclo, ela vai morrer e vai ficar aquele galho com aquela rosa murcha ali. Se tu não cortar, se tu não podar aquela roseira ali, ela não vai brotar novamente para dar outra rosa maravilhosa. Precisa ser podado. Precisa tirar o que incomoda, tirar o que há de ruim, tirar o que não está dando frutos, o que não está servindo ou tendo mais utilidade para a própria planta, para que ela possa se regenerar e dar outra flor. Então a gente vai lá com cuidado, pega o podão, pega a tesourinha, pá, corta a rosa e depois vem vindo novamente outros brotos. Nossa, caminhão barulhento. Outros brotos, né, para brotar outras rosas. Se tu deixar ali, dali vai ficar. Vai demorar muito mais. Se tu deixar aquela rosa seca no pé, vai demorar muito mais para ela desenvolver uma outra rosa. Deixa eu ver aqui.
Sempre colocava o nome do filho no altar na igreja para sair das drogas, mas o que eu recebi foi humilhação em cima de humilhação. Com isso, me deu depressão. Fabiana, eu só fiz isso. Eu só fiz o bem para a pessoa com todo o coração. Colocava o nome do filho no altar para sair das drogas. O que eu recebi foi humilhação em cima de humilhação. Com isso, me deu depressão. Mas, Fábia, tu fizeste com a tua intenção, tu fizeste de coração. Uma coisa que a minha mãe me ensinou foi o seguinte: faz o possível sempre para servir, para ajudar uma pessoa. Mas nunca, jamais, minha filha, ela disse para mim, espera nenhum obrigado. Tu não pode esperar nem gratidão, mas faça de coração. Se a pessoa te humilhou, aí é o que eu sempre digo, o ato dos outros, os outros têm o livre-arbítrio para sentir isso, esse teu ato, de uma forma positiva ou negativa. O que vai definir o que acontece contigo é o que tu vais fazer com essa informação. Porque tu fez o bem, tu teve a intenção de ajudar e tu fez o que estava ao teu alcance para ajudar. O fato da pessoa te humilhar, te xingar e não aceitar, aí é outra coisa. Isso faz parte da evolução dela. Porque nesse sentido, essa parte tu já entendeu. Que tu tá fazendo a tua parte para ajudar. Tu fez o que tu podia. E nesse sentido, a, tu fez a tua parte. O que a gente não pode. Como é que eu vou dizer? A gente não pode adivinhar, prever ou exigir é o próprio retorno que a pessoa nos dá. Isso faz parte da consciência da outra pessoa, não da tua. Tu sabe que tu fez o que tu pôde de acordo com o teu coração que tu gostaria de ajudar, né? Então, às vezes, a gente tem esse peso da depressão e eu entendo que é triste. Eu entendo que às vezes a gente só tem utilidade quando... A gente só tem valor quando a gente é útil para alguém. Quando tu não tem nada de material, tu não tem nada de serviço, tu não tem nada de préstimo, né? Para passar para a pessoa nem sequer se lembra da tua existência, nem sequer se lembra que tu existe, que tu pode estar bem, tu pode estar precisando de alguma coisa, as pessoas não se interessam. É esse egoísmo, por exemplo, que precisa ser podado da terra para nascer outros sentimentos. É o egoísmo, é o ciúme, é a individualidade, a gente entender que somos partes de um todo, onde todos estão caminhando para ficar bem, nós estamos bem também, e a gente faz o nosso trabalho de formiguinha, cada um faz a sua parte. Nesse caso, minha amiga, não queira mudar o outro, mude a forma como tu recebe isso, mude a forma como tu recebeu. Em vez de receber depressão, ore por essa pessoa, porque ela não está sabendo o ato de fé que tu fez. Tu podia não ter feito nada, podia ter ficado na tua. Não é teu filho, entendeu? Tem gente que é assim. Eu não vou botar nada, não é meu filho. Não vou botar nome em oração nenhuma. Mas tu fez a tua parte. Tu fez o que estava ao teu alcance, tu fez o teu melhor. Isso que tu tem que botar na tua cabeça. Não que a pessoa é ingrata. Isso aí é um problema dela, não é um problema teu. Tu tem que ficar satisfeita por ter feito esse ato e disposta a ajudar.
De novo, se ela ou outra pessoa precisar, tu estás disposto a ajudar. Porque tu não está atrás de obrigado. Tu está atrás de ajudar o próximo. É o nosso propósito que nós temos que ver pela ótica que nos engrandece como espírito, tá? A gente ajudou, a gente teve a intenção, a pessoa não quer, não aceitou, te humilhou. Quem é o errado? É quem ajuda ou quem humilha, mesmo recebendo ajuda? Isso aí serve para nossa reflexão, gente. Olha que reflexão interessante para o nosso dia. Nada em troca, nem mesmo a salvação eterna, ajudar pelo simples prazer de ajudar o que está caído. É verdade, Tiago. A gente não precisa fazer essa caridade porque depois que a gente desencarnar, a gente vai para o céu. Não é por isso. É pela unidade, é pela irmandade, é por estarmos todos no mesmo objetivo, uns mais na frente, outros mais atrás. Pega a mão do coleguinha, leva o coleguinha junto. A pessoa tá de mau humor, tá sendo egoísta, tá sendo bruta, tá usando palavras rudes. Não devolva, não devolva. Seja queira ser, exercita o teu dia a dia, a tua paciência, a tua indulgência, a tua tolerância. Não é para tu ser mole, que a gente sabe que muitas vezes não responder, a pessoa, mas eu não vou deixar assim, eu não sou mole. Não é ser mole, é evitar uma confusão que não vai te levar a lugar nenhum. E quando a gente cria uma atmosfera tensa, os nossos irmãozinhos da área mais negativa, eles se fartam da nossa, se deleitam da nossa presença, eles adoram. E semear ainda mais discórdia, semear ainda mais sentimento de revolta. Porque ninguém é vítima, nós não somos vítimas, nós atraímos quem somos, quem vibramos e quem nós aceitamos perto de nós. A Márcia Adriana está dizendo que ter consequências dos defeitos e persistência em corrigi-los para nossa evolução espiritual e pessoal. Isso mesmo, Márcia Adriana. Depressão, e ela era uma líder de trabalho, até pânico para entrar na loja. Pois é. Mas a gente tem que entender que nem sempre o irmão entende a nossa intenção, né? Faço bem sem olhar a quem, essa premissa é muito interessante. Opa. O pessoal está conversando aqui. Oi, Nilka, bom dia, tudo bem? A Nilka está aqui pelo Facebook também. Gente, nós estamos com 32 minutos. Hoje um pouco mais rápido. Gostei muito de conversar sobre esse assunto com vocês. Quem tem aguinha aí, eu peço aos benfeitores espirituais a fluidificação das águas, que nela seja colocado os fluidos curativos para o físico e espiritual, que o nosso dia seja abençoado, que as nossas dores sejam aliviadas e que o nosso pensamento esteja sempre ligado ao bem. Vamos respirar antes da resposta. Vamos respirar enquanto recebemos a ofensa. Respira, porque tudo que tu pode falar para o teu crescimento e para o crescimento do próximo, esse diálogo, ele precisa ser honesto, ele precisa ser verdadeiro e ele precisa que tu deixe claro o teu caráter, a tua ideia e a tua intenção de que com esse diálogo as pessoas cresçam, as pessoas entendam
que somos todos irmãos, que somos todos caminhantes, né? Andantes da mesma estrada e que ninguém é privilegiado, tá bom? Um beijo para vocês, um bom dia e, né, até amanhã, Nilka. Um beijo, Nilka Moura.